Como é que um médico, um neurologista focado na anatomia do cérebro, de repente, vira a chave e se torna o primeiro a tentar mapear a alma humana? Pois é, essa é a história que vamos desvendar aqui. Uma das viradas intelectuais mais incríveis da história moderna, a jornada de Sigmund Freud, do nervo à psique. Olha só essa linha do tempo. Ela é tipo um mapa do tesouro da mente do Freud. Cada data aqui é um ponto de virada fundamental. A gente começa lá em 1885, com a viagem dele para Paris. Depois, a gente vê a barra que ele enfrentou em Viena, o mergulho de cabeça na hipnose e, claro, o pulo do gato, os primeiros modelos teóricos e a descoberta que abalou tudo, o complexo de Édipo, em 97. Cada um desses passos foi decisivo. Então, para começar essa história, a gente tem que ir para Paris. Foi lá, numa viagem de pesquisa ao famoso Hospital Salpêtrière, que tudo começou a mudar. E não só para a carreira de Freud, mas para a forma como a humanidade inteira passaria a entender a própria mente. Estando lá em Paris, o foco de Freud, que era totalmente na anatomia, sabe, no cérebro físico, começou a desviar. Ele se deparou com casos clínicos tão complexos, tão cheios de mistério. Curiosamente, o laboratório de Charcot era meio precário, então ele foi quase que forçado a parar de olhar para o microscópio e começar a olhar para os pacientes. E foi aí que ele encontrou um universo inteiro que a neurologia daquela época simplesmente não tinha resposta. E aqui a gente tem uma virada de chave gigantesca. Dá uma olhada em como Charcot simplesmente implodiu o que se pensava sobre a histeria. Antes dele, o que era? Era coisa de mulher, simulação. Tinha até uma teoria bizarra sobre irritação genital. Um absurdo. Aí chega Charcot e fala, não, pessoal, peraí. Ele mostra que a histeria é uma doença real, com lógica, com regras. E mais, é causada por traumas e, pasme, também acontece e muito em homens. Foi uma revolução. O próprio Freud disse isso, né, que o trabalho do Charcot tirou a histeria do caos das neuroses. De repente, não dava mais para duvidar que existia uma lógica ali. Não era feitiçaria, não era um comportamento aleatório, era uma patologia de verdade. E isso deu uma dignidade clínica para um sofrimento que era totalmente incompreendido, totalmente marginalizado. Só que nem tudo são flores, né? Essas ideias que pareciam tão revolucionárias em Paris não tiveram a mesma recepção em Viena. Quando Freud voltou para casa, ele não foi recebido com festa e aplausos. Pelo contrário, o que ele encontrou foi uma parede de ceticismo, um desafio enorme. Imagina a cena. Ele vai lá, todo empolgado, apresentar suas descobertas sobre a histeria em homens para a Sociedade de Medicina de Viena. A reação? Péssima. Descrença total. O antigo mestre dele, o Theodor Meinert, basicamente falou, é? Então prova. E aí, para calar a boca dos críticos, Freud apresenta um caso real, o de August P., um cara de 29 anos com uma paralisia sensorial causada por um trauma. Era a prova viva dos tais estigmas histéricos que ele aprendeu lá na França. E para botar mais lenha na fogueira, estava rolando uma treta teórica gigante sobre a hipnose, que era a principal ferramenta do Freud na época. De um lado, a gente tinha a galera do Charcot, a escola de Salpêtrière, dizendo que a hipnose era algo físico, fisiológico. Do outro, a escola de Nancy, com Bernheim, batendo o pé que era tudo sugestão, puramente psíquico. E o Freud? Bom, ele começou a pender para o lado de Nancy. Ele passou a acreditar que muitos sintomas eram, na verdade, resultado de autossugestões. Ou seja, a própria mente da pessoa criava o problema por meio de associações de ideias. E isso é chave, porque significa que a origem do sofrimento não era física, era mental. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas e quando a hipnose simplesmente não funcionava? Essa era a grande questão. Porque apesar de ter alguns resultados, Freud começou a ficar muito frustrado. Ele via que nem todo mundo era hipnotizável, o negócio era instável e o sucesso parecia depender mais do paciente do que da técnica em si. E é justamente dessa frustração, desse beco sem saída, que nasce a genialidade. Foi isso que empurrou Freud para frente. Ele teve que ir além do que já existia, inventar o seu próprio caminho para tentar entender como a mente realmente funcionava por dentro. E a primeira grande sacada dele foi o conceito de contra-vontade. Penso assim, é como se existisse uma força lá dentro, no inconsciente, que rema contra a maré do que a pessoa quer fazer conscientemente. A pessoa quer parar de fazer algo, mas essa força empurra exatamente na direção oposta. É uma ideia que sabota, que boicota a vontade consciente. E o próprio Freud descreve isso de um jeito genial. Ele diz que o paciente fica surpreso, percebe que tem uma vontade,
Mas ela é impotente. É uma sensação super angustiante de ser controlado por algo interno. Ele até usou a palavra demoníaca para descrever essa força. Ou seja, o sintoma não era um defeito, era a vitória de um desejo contrário. Essa busca o levou a um dos projetos mais ambiciosos e complexos da carreira dele, o projeto para uma psicologia científica. O que ele tentou fazer ali foi nada menos que criar um modelo da mente usando a linguagem da neurologia. Ele queria explicar os processos psíquicos como se fosse um fluxo de energia passando pelos neurônios, quase como eletricidade num circuito. E a base desse modelo era uma ideia de 3 sistemas de neurônios. Primeiro, os neurônios que ele chamou de FAI. Pensa neles como portões abertos. Eles recebem a percepção do mundo lá fora, mas não guardam nada. A informação passa direto. Depois, os neurônios Psi. Esses sim são como represas. Eles seguram a energia, criam resistência e é assim que formam as memórias. E por último, os neurônios Ômega, que seriam os responsáveis por gerar a qualidade, a sensação da consciência. E é nesse modelo neurológico que surge uma peça fundamental, o ego. O que seria o ego nesse projeto? Seria um conjunto de neurônios com uma função principal, importantíssima, inibir, frear. A função dele é bloquear o impulso, a descarga imediata de energia. É o que nos impede de sair por aí alucinando nossos desejos. É o nosso freio de mão psíquico. Mas olha que ironia, a grande virada, o grande salto, não veio desse modelo neurológico super complexo, veio de algo muito mais íntimo, muito mais pessoal, veio da autoanálise que Freud fez e que a gente conhece hoje pelas cartas que ele trocava com um amigo dele, Wilhelm Fliess. Foi ali, naquela troca de cartas, que a psicanálise de fato começou a nascer. Tem uma carta de 1897, que é um divisor de águas. Nela, Freud basicamente diz para o Fliess: sabe aquela minha teoria da sedução? Esquece, não acredito mais nela. Ele abandona a ideia de que toda neurose vinha de um abuso sexual real na infância. Ele simplesmente se deu conta de que os números não batiam. E essa mudança de rota leva a uma das descobertas mais, uau, da psicanálise: a importância da fantasia. A ideia, que na época era revolucionária, de que o nosso inconsciente não sabe a diferença entre o que aconteceu de verdade e o que a gente imaginou. Um desejo, uma fantasia, pode ter a mesma força, o mesmo poder de criar um sintoma que um acontecimento real. Isso muda tudo. Mergulhando nos próprios sonhos, nas próprias memórias, ele começou a entender. Aquilo que ele via nos pacientes, e nele mesmo, não precisava de um trauma externo para existir. Ele percebeu que estava tropeçando em algo muito maior. Uma espécie de drama interno. Uma história que é universal para todo mundo na infância. E foi aí que ele encontrou, nele mesmo, a paixão pela mãe e o ciúme do pai. E ele deu um nome para esse drama, inspirado na tragédia grega, Édipo Rei. A descoberta não foi um exercício teórico, num laboratório. Foi autobiográfica. Ele olhou para dentro de si e encontrou um padrão que ele intuiu se repetia em toda a humanidade. Então, se a gente olhar para trás, para essa jornada toda, é um percurso incrível. Ele saiu da anatomia fria do cérebro para tentar desenhar a geografia da alma. Ele deixou a hipnose para trás e abraçou a análise da fantasia. E, talvez o mais importante, ele parou de procurar um trauma lá fora para entender que o grande drama acontece aqui dentro. Com isso, os pilares da psicanálise estavam finalmente no lugar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Como é que a ciência da mente se transforma quando o principal instrumento de pesquisa passa a ser a própria análise? A jornada de Freud parece nos dizer uma coisa. Para entender a mente humana, talvez o primeiro passo seja ter a coragem de olhar para dentro da própria mente.